Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Convidamos para estar conosco todas as segundas-feiras, às 20 horas, no nosso Evangelho no Lar, em família. Temos também de forma presencial o Evangelho em nossa casa, todas as terças, às 19h30. E posteriormente, às 20h30, a irradiação. Todos os dias, 1 minuto com Jesus e uma palestra. Tem diversas palestras postadas em nosso canal, com certeza uma vai ser do seu agrado. A Reforma Íntima se realiza todos os sábados, das 15 às 17 horas. Temos também aqui o nosso endereço, os nossos contatos, para aqueles que gostariam de entrar em contato conosco, e o número do nosso QR Code para aqueles que querem nos auxiliar de alguma forma para contribuir com o nosso canal e também com o nosso Centro Espírita. Aqueles que estão chegando pela primeira vez e ainda não são inscritos no nosso canal, convidamos para se inscreverem, curtirem, comentarem, compartilharem e divulgarem o nosso material para aquelas pessoas que vocês sabem que vão gostar desse tipo de conteúdo. Vamos fechar os nossos olhos, convidar a equipe espiritual do Centro Espírita Seres do Bem para estar conosco na realização desse trabalho, os benfeitores responsáveis por esse trabalho, que possam nos instruir, nos intuir, nos inspirar, auxiliando-nos na compreensão, na interpretação da lição, para conseguirmos colocá-la em prática em nossas vidas. Convidamos também a todos os nossos irmãos que, de forma direta ou indireta, estejam atrelados da psicosfera dos nossos lares, para conosco realizar esse Evangelho em seu próprio benefício, que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 11, a lição inesquecível. Hilda, menina abastada, diariamente dirigia más palavras à pequena vendedora de doces que lhe batia humildemente à porta de casa. Que vergonha! De bandeja, de esquina em esquina, vai-te daqui! Gritava sem razão. A modesta menina se punha pálida e trêmula. Entretanto, a dona da casa, tentando educar a filha, vinha ao encontro da pequena humilhada e dizia bondosa: que doces tão perfeitos! Quem os fez assim tão lindos? A mocinha reanimada respondia contente: foi a mamãe. A generosa senhora comprava sempre alguma coisa e em seguida recomendava à filha: Hilda, não brinques com o destino, nunca expulses o necessitado que nos procura. Quem sabe o que sucederá amanhã? Aqueles que socorremos serão provavelmente os nossos benfeitores. A menina resmungava e à noite ao jantar o pai secundava os conselhos maternos, acrescentando: não zombes de ninguém, minha filha. O trabalho, por mais humilde, é sempre respeitável e edificante. Por certo, dolorosas necessidades impeliram uma criança a vender doces de porta em porta. Hilda, contudo, no dia seguinte, fustigava a vendedora, exclamando: fora daqui, bruxa, bruxa! A mãe, devotada, acolhia a pequena, descalça, e repetia, filha, as advertências carinhosas da véspera. Correu o tempo, e depois de 4 anos, o quadro da vida se modificou. O paizinho de Hilda adoeceu e, debalde, os médicos procuraram salvá-lo. Morreu numa tarde calma, deixando o lar vazio. A viúva recolheu-se ao leito, extremamente abatida, e com as despesas enormes, em breve a pobreza e o desconforto invadiram-lhe a residência. A pobre senhora mal podia mover-se. Privações chegaram em bando. A menina, anteriormente abastada, não podia agora comprar nem mesmo um par de sapatos. Aflita por resolver a angustiosa situação, certa noite Hilda chorou muitíssimo, lembrando-se do papai.
Dormiu lacrimosa e sonhou que ele vinha do céu confortá-la. Ouviu-o dizer perfeitamente: Não desanimes, minha filha, vai trabalhar. Vende doces para auxiliar a mamãe. Despertou no dia imediato e, com propósito firme de seguir o conselho, ajudou a mãezinha enferma a fazer muitos quadrinhos de doce, de leite, e logo após saiu a vendê-los. Algumas pessoas generosas compravam-nos com evidente intuito de auxiliá-la. Entretanto, outras criaturas, principalmente meninos perversos, gritavam-lhe aos ouvidos: Sai daqui, bruxa de bandeja! Sentia-se triste e desalentada quando bateu à porta de uma casa modesta. Graciosa jovem atendeu. Ah, que surpresa! Era a menina pobre que costumava vender cocadas noutro tempo. Estava crescidinha, bem vestida e bonita. Hilda esperou que ela a maltratasse por vingança, mas a jovem humilde fitou nela os grandes olhos, reconheceu-a, compreendeu-lhe a situação e exclamou, contente: Que doces tão perfeitos! Quem os fez assim tão lindos? A interpelada lembrou os ensinamentos maternos de anos passados e informou: Foi a mamãe. A vendedora comprou quantos quadrinhos restavam na bandeja e abraçou-a com sincera amizade. Desse dia em diante, a menina vaidosa transformou-se para sempre. A experiência lhe dera inesquecível lição. Aqui nessa lição, a lição inesquecível, porque trouxe uma valiosa experiência a Hilda, uma das personagens aqui narradas, que humilhava a outra personagem, a outra mocinha, porque vendia doces. Era necessitada e vendia doces para auxiliar no seu sustento, para auxiliá-la. E a mãe da Hilda, sábia, sempre dizia a Hilda para que ela tomasse cuidado com as blasfêmias, com as coisas que falava, com as injustiças desferidas com a menina que vendia doces, porque a experiência da vida modifica e às vezes a gente vai passar posteriormente por situações diferentes da que a gente se encontra hoje, e para que a gente aprenda também as experiências dos outros, o outro lado. E ela era bastante bem de situação, e posteriormente a Hilda ficou pobre, que necessitava agora vender doces também para auxiliar a sua mãe e ela mesma na manutenção do lar, mostrando para nós que como essa lição é valiosa na nossa vida, que nós não devemos nunca julgar as pessoas pelas situações em que elas se encontram, porque se ela se encontra passando por uma determinada situação, por uma determinada necessidade, ela ali está necessitando daquela experiência. E posteriormente, a vida modifica, e se a gente não passa por uma situação diferente nessa existência, certamente ela se modifica ao longo das nossas existências. Hoje a gente pode nascer rico, amanhã a gente pode nascer pobre, hoje a gente pode nascer bonito, amanhã a gente pode nascer feio, hoje a gente pode ter saúde, amanhã a gente pode não ter mais saúde, hoje a gente tem um trabalho, amanhã a gente não tem mais um trabalho, enfim, a vida modifica. E a gente não deve nunca humilhar as pessoas, em hipótese alguma, humilhar. A exemplo de Jesus, se nós cristãos fôssemos ter esse direito de humilhar aos outros, Jesus, nosso mestre, teria de alguma forma nos ensinado isso. No entanto, ele foi enfático em nos mostrar
que a todos eram merecedores de auxílio, de amparo, e que ele vinha principalmente por aqueles mais doentes, aqueles que mais precisavam dele. Ele vinha para os bandidos da sua época, os publicanos, as meretrizes, que são as prostitutas de hoje. Enfim, ele veio para as pessoas que não conheciam o seu evangelho. As pessoas que já tinham o conhecimento, os fariseus, aqueles que já tinham um conhecimento religioso, não precisavam dele, já tinham o norte, bastava que seguisse e que se modificasse por ele, mostrando que a gente não deve julgar as pessoas em hipótese alguma, mas sim a gente deve acolhê-las. Porque se hoje a gente está em uma determinada situação, amanhã a gente não sabe se vamos estar na situação daquelas pessoas que a gente julga. É uma forma bem fácil assim na nossa vida. Se você vê alguém cometendo um determinado erro hoje, se você é mãe, se você é pai, dentro do ambiente doméstico, se você acha que não está recebendo uma boa educação, por exemplo, se você é filho, se você acha que seus pais erraram com você, ou se você, enfim, se você acha que houve falha de alguém em relação a você, se as situações da vida, você tem queixa de determinada situação, que você não jogue pedras nas pessoas, porque você não sabe amanhã se você vai estar nessa mesma situação e que outros também jogarão pedra em você. Por exemplo, você é um filho bastante rebelde e que acha que os seus pais falharam com você. Mas você cresce e você também se torna pai e mãe. E será que os seus filhos também não terão algo a queixar-se sobre você? E será que o algo que seus filhos têm para queixar-se sobre você não é exatamente o que você se queixava dos seus pais quando você era filho? Então, Jesus nos mostra, essa lição nos mostra, em Lúcio nos traz nesse livro, uma belíssima reflexão de que a gente não deve se fixar nas situações em que a gente se encontra, primeiramente, porque elas são transitórias. Hoje eu tô vivo, amanhã eu posso não estar. Hoje eu tenho dinheiro, mas que me garante que amanhã eu vou ter? Hoje eu tenho saúde, mas e amanhã? Pode entrar um vírus nesse instante aqui e eu adoecer. A gente não sabe do nosso amanhã, isso que eu quero dizer. Então, como não sabemos do nosso futuro, nós sabemos só uma coisa: ele não permanecerá estático. O mínimo que vai acontecer é eu envelhecer. Hoje, com certeza, eu sou mais jovem do que amanhã. Isso é a lei natural. Então, para que a gente não se apegue às situações das nossas vidas hoje, onde eu estou, não se apegue a nada, a bens materiais, não se apegue a pessoas, e posteriormente que não julguemos as situações e que não julguemos as pessoas por determinadas situações, porque a gente não sabe as necessidades de cada um, a gente não sabe o que passa no coração de cada um, o que passa no pensamento de cada um, o que cada um necessita passar de experiência. Às vezes eu sou mais disciplinado em me autoanalisar, em me cuidar dos meus próprios pensamentos, sentimentos, emoções, então eu caminho mais firme na direção do Cristo. E pode ser que alguém do meu lado não tenha essa mesma firmeza porque não aprendeu ou porque não quer e não venha caminhar da mesma forma que eu. Cada um está na sua escala evolutiva, cada um está no seu direito, então não me cabe julgar a ninguém porque eu não sei as necessidades de cada um. Eu não sei o que está por trás das aparências de cada um. E as situações modificam.
Então, hoje eu sou aquele que auxilia. E pode ser que amanhã eu seja alguém que necessita de auxílio. Por isso, eu devo sempre auxiliar quando me é possível, porque de alguma forma eu estou ganhando méritos, eu estou trabalhando para que amanhã, caso eu venha necessitar, eu também receba por merecimento aquilo que eu plantei, de auxílio aos outros. Então, que a gente nunca se esqueça de que a vida é um constante aprendizado, que eu tenho que estar sempre caminhando, olhando para frente, mas olhando os meus próprios passos, não me prendendo demais aos meus passos, para que eu não me perca, olhando sempre na direção do infinito, na minha existência espiritual, e que eu também não perca tempo olhando a direção do outro, o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, porque eu não vou salvar ninguém, eu não sou salvador de ninguém e também não sou julgador de ninguém. E se fosse eu a determinar a vida das pessoas, com certeza Jesus assim teria feito e não o fez, mostrando que cada um terá que dar conta de si mesmo, sem julgar aos outros, mas auxiliando sempre. Que a gente possa ficar com essa inesquecível lição nas nossas vidas também e colocá-la em prática dentro das nossas vidas e nas nossas famílias. Vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade do Evangelho em Família. Convidamos os nossos amigos espirituais, trabalhadores da nossa casa, para irem até os lares que nos assistem, auxiliar aqueles que nos ouvem, dentro da necessidade de cada um, realizando a limpeza psíquica desses lares, restaurando a energia, restaurando o equilíbrio desses nossos irmãos que nos ouvem e aqueles que com eles residem, dando um passe, fluidificando a água, colocando nela os ingredientes necessários para a restauração do seu corpo físico e espiritual, e auxiliando também a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indireta estão atrelados à psicosfera desses lares e que necessitam de auxílio, de amparo, de socorro, de esclarecimento, que sejam conduzidos aos locais que lhes são próprios. Agradecemos, Pai, imensamente pela oportunidade do Evangelho. Que assim seja. Um grande abraço a todos, uma excelente semana, que tenham uma excelente reflexão. Segue os nossos contatos, aqueles nossos irmãos que querem entrar em contato para alguma dúvida. E segue também o nosso QR Code para aqueles que querem auxiliar nossa casa de alguma forma. Grande abraço a todos, até mais. Ó Mestre do amor, ilumina nossas mentes, plantando as sementes em nossos corações. Ó Mestre do amor, ilumina nossa estrada. É tão longa a caminhada, mas teremos que chegar. Caminhando com Jesus, renovando a esperança, aprendendo a cada dia como faz